Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo da Canguru Desenvolvimento Humano. Meu nome é Carmen Rodrigues, sou terapeuta, reikiana, psicanalista, formadora de pessoas, consteladora e meu propósito dentro da Canguru Desenvolvimento Humano é ajudar você na sua transformação pessoal, você assumir a direção da sua vida, ser o protagonista da sua história. Então, o tema do vídeo de hoje é crenças limitantes e epigenética. Você deve estar se perguntando o que uma coisa tem a ver com a outra, o que é crença limitante tem a ver com epigenética? Vamos começar explicando um pouquinho o que são crenças limitantes, que pode ser que você não saiba. Crença é tudo aquilo que nós acreditamos ser verdade. É aquilo que ficou gravado no nosso software desde que fomos concebidos no útero da mãe, quando nós começamos a aprender se o mundo externo é bom ou não, se o mundo é acolhedor, ou se ele é hostil. Porque se a mãe, mesmo que desejou muito aquele filho, ela está passando por situações estressantes, né? Por isso que o pai tem a mesma responsabilidade que a mãe. Já foi o tempo da gente achar que a mãe é culpada de tudo. Se ela está passando por situações ameaçadoras ou estressantes, ela tem uma descarga muito grande de adrenalina, de cortisol, e vai ter uma vasoconstrição nesse útero. Essa placenta recebe menos sangue e esse bebê percebe um útero frio e duro e vai achar que o mundo lá fora é perigoso. Então, desde a concepção, né, e já tem estudos também mostrando que se a própria concepção, o ato lá sexual que gerou esse bebê, se foi feito com raiva, com medo, com estresse, com amor, faz toda a diferença na formação, na fisiologia desse ser que está acabando de ser concebido. E depois que nascemos também, todas as informações que recebemos das pessoas que nos criaram, pai, mãe, avós, irmãos mais velhos, professores, cuidadores, ficam gravados como verdades, como crenças, lá no nosso software. Por exemplo, se você ouviu muito, né? Pai e mãe brigando, pai e mãe xingando um ou outro, dizendo que casamento é um horror, que casamento é uma porcaria, que todo homem trai, que todo homem é ruim, você vai gravar isso como uma verdade. Se você ouve que você é uma porcaria, você é burra, você não é capaz de fazer nada, tudo que você faz está errado, você não vai para frente, você não vai ter sucesso em nada, nem adianta você tentar porque você não vai conseguir. Você cresce achando, acreditando nisso, e por isso que você não passa em nenhum concurso, não entra na faculdade que você queria, tudo para você é muito difícil, com muito esforço, que você tem essa informação inconsciente que você não é capaz, que você não merece. E você, se você encontrar um relacionamento com um homem bom, amoroso, calmo, que te trata bem, você vai achar que isso não é amor, porque você aprendeu lá atrás que relacionamento é aquele homem que é ruim, que é tranqueira, que trai, que mente, que bate. E por isso que a gente vai repetindo padrões um atrás do outro, porque o nosso inconsciente está na direção da nossa vida. Lógico que nós poderíamos falar aqui depois do livre-arbítrio. A hora que nós tomamos consciência de que estamos repetindo padrões inconscientes e que essas crenças nos limitam na vida, nós podemos mudar isso. Um bichinho aqui. Podemos mudar isso, mas até tomarmos consciência, esses padrões inconscientes, essas crenças que vão direcionando nossas vidas. E como essas crenças são negativas, elas limitam as nossas escolhas, impedem com que a gente se desenvolva, por isso são chamadas limitantes. Lógico, existem as crenças fortalecedoras, que é aquela que a gente ouve, né, de que o mundo é bom, pode vir meu filho que aqui tá tudo bem, nós vamos cuidar de você, vai dar tudo certo,
você é super inteligente, qualquer coisa que você decidir fazer vai dar certo, você é capaz, você é linda estando mais gordinha ou menos gordinha. Vamos concordar que isso é mais raro, né, de acontecer, infelizmente. Apesar dos avanços da psicologia positiva, ainda hoje nós temos muitos adultos com a sua vida travada por crenças limitantes, que daí é um trabalho árduo, grande, de você ressignificar essas crenças por meio do autoconhecimento. Agora vamos ao conceito de epigenética. O que é epigenética? Para explicar epigenética, eu vou usar esse livro aqui, A Biologia da Crença, de Bruce Lipton. O que ele explicou, conta aqui nesse livro, que é fabuloso, eu sugiro que todos vocês leiam esse livro. Bruce Lipton é um biólogo americano, professor da Faculdade de Medicina, que começou a questionar aquilo que aprendemos até a década de 70, 80. Eu fiz faculdade de enfermagem na década de 80 e também aprendi isso, eu acho que ainda continuo ensinando isso, né? Que é o determinismo genético, ou seja, que os nossos genes, a nossa genética, a nossa hereditariedade determina o que vai acontecer comigo, quem eu sou. Então, dependendo da minha genética, se meus pais são obesos, eu tenho o gene da obesidade, eu vou ser obesa. Se eu tenho o gene da diabetes, eu vou ter diabetes. Se eu tenho o gene da hipertensão, eu vou ser hipertensa. O gene do cabelo preto, eu vou ter cabelo preto. Se eu tenho o gene do câncer de mama, eu vou ter o câncer de mama. O Bruce começou a questionar isso e começou a fazer experimentos. E o DNA, né, os nossos genes, ficam no núcleo da célula. Então ele pegou uma célula, tirou o núcleo da célula, ou seja, tirou o DNA e ficou observando o que acontecia. E sabe o que aconteceu? Nada. A célula continuou vivendo normalmente. A única coisa que aconteceu é que ela não se reproduziu mais, porque esse material reprodutivo está no DNA. Aí ele pensou, bom, se o coração da célula não é o DNA, não é o núcleo, vamos tentar pela membrana. Aí ele tirou a membrana, aquilo que envolve a célula. E a hora que ele tirou a membrana, o que aconteceu? Essa célula morreu. Aí ele começou a estudar essa membrana, é lógico que eu estou resumindo muito aqui, né, os experimentos dele e o livro, e ele descobriu que nessa membrana existem receptores como antenas, tá? Que captam os sinais do meio ambiente. Aí entra a epigenética. O que é epigenética? É o que está acima da genética, acima dos genes, que são esses receptores como antenas que captam os estímulos ambientais. A epigenética veio nos mostrar que os genes não determinam nada na nossa vida. Ou seja, hoje dizem que apenas 5% da nossa genética, do nosso DNA, nós não podemos modificar por estímulos ambientais. Todo o resto vem do ambiente. Inclusive, né, em algumas doenças, alguns comportamentos, eles já dizem que 70% depende do estilo de vida e 30% dos estímulos físicos, genéticos e fisiológicos. Então, o nosso estilo de vida e o ambiente onde vivemos é que vão determinar se eu vou ser obesa, se eu vou ter diabetes, se eu vou ser hipertensa, se eu vou ter câncer ou qualquer outra doença. E ele compara, ele dá um exemplo. Se eu tenho lá um DNA, né, um gene para câncer de mama. Ele fala que esses genes, existe um nome científico, né, mas eu vou aqui usar o termo que ele fala para que todo leigo possa entender. É como se ele fosse um braço com uma manga de camisa, está encapado, esse gene está encapado, tá? Ele não está exposto. Dependendo dos estímulos do ambiente que eu recebo, ele vai se desencapar e vai desenvolver essa doença. Vocês devem saber que de várias pessoas que têm gene de câncer de mama, algumas desenvolvem a doença, outras não. Por quê? Ou algumas pessoas que têm esse gene desde que nasceu,
passa 30, 40, 50 anos sem desenvolver o câncer de mama e depois desenvolve numa situação complicada da vida. Porque esse gene foi desencapado. E ele foi desencapado pelo quê? Pelo estímulo do ambiente. Que pode ser um estímulo físico como uma alimentação inadequada, com muitos corantes, conservantes, os alimentos processados, um ambiente poluente, por exemplo, viver em zonas de muita poluição, ou perto de indústrias, né, que lidam com tinturas, né, com tintas, com coisas químicas, e também, né, com agrotóxicos, com inseticidas. A gente usa muito inseticida dentro de casa, venenos, mata rato, mata barata, tudo isso são estímulos para desencapar esse radiação, né, radioatividade. Mas também ele explica, e a epigenética também explica, o que pode desencapar esse gene, e essas anteninhas vão captar, são os nossos pensamentos e emoções. E aí entram as crenças. Se o meu ambiente de pensamentos e emoções é negativo, ele sempre acha que eu não vou conseguir, que eu não sou capaz, que o mundo é hostil, que o mundo é perigoso, que eu preciso de aprovação o tempo todo, eu preciso ser aceito o tempo todo, que eu fujo das críticas, morro de medo de ser criticado, eu tenho que ser a boazinha o tempo todo. Esse mundo é hostil. Então, eu vou estar sempre no modo protetor. Eu vou explicar o que é isso. O nosso cérebro, ele foi feito essencialmente para a nossa sobrevivência física ou mental. Se ele percebe qualquer estímulo ameaçador no ambiente, por exemplo, eu estou andando na rua e eu percebo um animal, um cachorro que ameaça me atacar. Imediatamente, eu entro no modo protetor, que é o quê? Uma vasoconstrição, uma descarga de adrenalina, de cortisol, que me prepara ou para fugir, né? Prepara os meus músculos, meu coração e tudo mais, ou para fugir ou para lutar, se eu não tiver como fugir. Lembrem do instinto de luta ou fuga, o instinto mais primitivo que nós temos, que é o instinto da sobrevivência. Se isso acontece pontualmente, numa situação como essa que eu falei, que eu estou andando na rua, ou se eu vejo alguém que vem me assaltar e eu também tenho que fazer algo, tá tudo bem, isso é saudável, isso vai me proteger, vai proteger a minha vida. O problema é quando esse modo protetor está sempre ativado, que é nesses casos onde eu tenho crenças de que tudo é perigoso, que todo homem é tarado, que eu não posso andar na rua que está cheio de assaltantes, cheio de gente ruim, ou que todo político é corrupto, que eu não posso confiar em ninguém, que eu não posso desagradar ninguém, eu tenho que ser aprovada o tempo todo, eu tenho que ser a perfeita, porque eu não posso, senão não vou ganhar amor de ninguém. Se eu estou nesse modo protetor o tempo todo, essa descarga contínua de cortisol e adrenalina é que causa uma infinidade de doenças físicas, como fibromialgia, enxaqueca, artrite, lúpus, uma série de doenças físicas, gastrite, câncer, como mentais, ansiedade, depressão, pânico. Agora, o outro modo das nossas células viverem é o modo, esse é o protetor, é o modo de desenvolvimento. Para eu crescer na vida, me desenvolver, ser bem-sucedida, ter amor, ter alegria, ter realização pessoal, ter longevidade, ter saúde, ter prosperidade, tudo que é positivo, minhas células têm que estar em desenvolvimento. Para que ela esteja em desenvolvimento, os estímulos do ambiente têm que ser favoráveis. Aí eu não posso ter essas crenças limitantes me sabotando o tempo todo. Eu tenho que transformar essas crenças em crenças fortalecedoras. Aí entra a chave mestra, entra aí o pulo do gato, que é o autoconhecimento. Só por meio do autoconhecimento que eu vou conhecer quais são as minhas crenças, saber de onde elas vieram e ressignificá-las para que elas
estejam a meu favor e não contra mim. Vou identificar meus sabotadores e saber como enfraquecê-los para que a minha mente funcione mais tempo a meu favor do que contra mim. Então, Bruce Lipton, ele fala do experimento que ele pôs lá uma célula numa placa e pôs dentro dessa placa a célula e uma toxina, algo que podia agredir e matá-lo. Essa célula se afastava da toxina. Olha a inteligência da célula. Aí numa outra placa ele pôs a célula e o nutriente da célula que faria ela se desenvolver. Na primeira placa era o protetor, lembra? Né? Que era o perigo. Aqui o nutriente, algo que faria ela se desenvolver. Ela se aproximava do nutriente. Agora, o que é incrível é que uma célula, ela não pode caminhar para os dois lados, protetor e desenvolvimento ao mesmo tempo. Ela tem que estar num ou outro. Então, depende de qual é mais forte. Então, a pessoa que tem muitas crenças limitantes manda uma mensagem lá na sua anteninha, lá na membrana da célula, de que é perigoso, de que é mal, de que é difícil, de que é duro. E com isso, eu fico no protetor. E com isso, eu não desenvolvo, eu não cresço. Então, vejam aí a importância de entendermos o funcionamento da nossa mente, que está ligado ao funcionamento da nossa célula, do nosso DNA, e que o que vai determinar, então, se eu vou ser uma pessoa saudável, se eu vou ter prosperidade, se eu vou ter abundância, se eu vou ter uma longevidade com alegria, leveza e saúde. A minha genética? Muito pouco, muito pouco. São a qualidade da vida que eu levo, do meu estilo de vida, as informações que eu recebo, a forma como eu olho para mim e entendo a minha vida, a forma como eu me amo, como eu coloco o meu desenvolvimento em prioridade e não fico no modo protetor o tempo todo. O modo protetor é importante em situações pontuais da vida, em ameaças pontuais da vida. Mas eu tenho que me autoconhecer para poder me desenvolver e ser uma pessoa saudável. Não é lindo entender isso, como as crenças limitantes interferem na nossa epigenética? E como a epigenética é maravilhosa, nos deu uma possibilidade de nos curarmos ao mudarmos a qualidade de vida que temos, a qualidade dos pensamentos e a qualidade das emoções? Então eu desejo a você que faça a sua escolha agora. Saia desse modo protetor o tempo todo. Dê as suas células. Olha aí, nós não somos unicelulares, somos seres multicelulares, temos 50 trilhões de células. Dê às suas células bons nutrientes para que elas possam se desenvolver e te proteger das doenças. Deixe aqui o seu comentário, compartilhe esse vídeo com pessoas que você acha que estão precisando, que vão se beneficiar, que vão gostar desse conteúdo. Dê aí o seu like, porque isso faz com que o YouTube entenda que é um conteúdo importante para muitas pessoas. E deixe sua dúvida, seu comentário, que eu responderei com o maior gosto. Gratidão por estar aqui conosco, fazendo parte de um mundo melhor. Beijo, namastê.